Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz, do Pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui mais uma vez para falar de algo que não é lá tão legal. A gente que no episódio passado conversamos com o Dr. Luiz Felipe Moraes, com o Herbert Brito, com o Paulo Picanha da Corja sobre lesão. E hoje a gente está aqui para falar de algo menor, mais ameno, que é quebrar. Quebrar numa corrida é complicado, meu. Eu acho que das coisas mais tristes que podem acontecer com um corredor, o quebrar está na lista do top 10. Porque quando a gente se lesiona, você tem um motivo para justificar. Se a gente não comeu bem, tudo bem. Agora, simplesmente quebrar, não deu. Você treinou, e normalmente a gente faz tudo tão certinho no treino que quando chega na hora quebra, aí é frustrante. Eu acho que está no top 10 das frustrações que o corredor deve enfrentar. É, meu velho, todo corredor amador ou profissional certamente já vivenciou a situação de quebrar durante uma prova. Seja obrigado a interromper a atividade por limitação física ou exaustão. Bom, na verdade, a situação deve ser diferenciada. Afinal, estamos levando várias circunstâncias aqui que passam desde o mal-estar ou de algum problema físico ou algum tipo de limitação. E é para isso que esse episódio está vindo aqui, agora, nesse momento, justamente para falar, enumerar esses momentos inoportunos. É, meu velho, eu nunca passei por isso, não. Mas já vi muita gente quebrando de prova e é complicado. O quebrar, antes de começar a ir adiante, é o não conseguir manter o ritmo na corrida. Você pode ser um parar de vez, pode ser um ter que andar, ter que diminuir muito. São várias definições que alguns professores me deram do que seria quebrar. É quando você está programado para fazer, por exemplo, 5 quilômetros correndo e você só consegue chegar a 2 e não deu. Às vezes você consegue diminuir ainda e manter, mas alguns professores ainda dizem que isso é quebrar. Se você treinou para fazer um pace de 6 e você chegou só conseguiu chegar aos 7,5, então você quebrou também. É uma das formas. A gente vai enumerar aqui vários problemas que justamente se dão por isso. Se o cara não conseguiu fazer a prova, isso não quer dizer que o cara não vai conseguir fazer novamente. Às vezes a pessoa está até pronta para fazer aquele de prova, mas acontece de forma psicológica ou física. Às vezes o cara realmente não está bem, às vezes o cara brigou com a mulher, brigou com a família, teve algum problema no trabalho no dia anterior, dormiu muito mal, isso acontece. Então, a gente vai enumerar aqui alguns problemas que acontecem e muitos deles já começam pelo seguinte: a pessoa correu, mas não treinou o suficiente. E esse suficiente pode ser você treinar muito a exaustão ou você não treinar realmente nada. Aquele velho camarada que treina que se inscreve numa maratona ou numa meia maratona, numa prova de 10 quilômetros e não está pronto para fazer aquela distância ali porque simplesmente não treinou. E também acontece ao contrário, né, Lidiane? Às vezes a gente treina demais. Já foi muitas vezes o meu caso, de treinar de segunda a sábado e achar que tá de boa, é só mais um dia de treino. Mas não é. Não é por vários motivos. Um deles é que quando você vê aquela multidão, você se anima. E você esquece completamente do que você foi planejado. Basta um amigo dizer, vamos, eu vou contigo. Aí você já segue o ritmo dele, ou já corre feliz da vida, que é a largada da boiada. Quando começa a corrida, você abaixa muito o pace, que não era o planejado. O professor repetiu por 6, 7 meses seguidos que você não largasse com tanta velocidade, mas quando chega na hora que showman manda sair, a gente sai. E sai louco, feliz da vida e só aguenta 2 quilômetros. Se tivesse saído tranquilo como foi planejado, tinha dado e não tinha quebrado. E o treinar demais também é a exaustão, que não se resume nem à véspera, é ao longo da semana. Tu dormiu mal a semana toda, tu treinou pesado a semana toda e acha que a corrida vai ser só um treino mais pesado, quando na verdade não é. Às vezes, por exemplo, você treina de segunda a sábado à noite e a corrida é de manhã. Nem teu corpo está descansado o suficiente depois de 12 horas de dormir
também não deveria ter treinado no dia anterior para ter dado um tempo de descanso, nem você está acostumado com o sol. Isso acontece comigo o tempo todo, que eu treino à noite e as corridas, infelizmente, são de manhã. Então, eu não faço a fotossíntese naturalmente. Quando o sol abre, é um inferno. E quanto mais tarde começa a corrida, pior fica, porque você não está acostumado a isso. E desidrata mais rápido. Isso é complicado. Eu comecei falando aqui sobre fazer aquilo que não consegue, muita areia para o seu caminhãozinho. Já ouvi muito falar disso. Olha, isso é muita areia para o seu caminhãozinho. Às vezes é uma mulher que está passando assim pela calçada e a gente ouve essas piadas assim. Mas dá para encaixar na corrida também. Afinal, a gente às vezes se empolga com a distância. A gente fez até um episódio falando sobre isso, sobre os principais erros que a gente comete, e esse é um dos erros justamente que leva ao tal quebrar. Logo, quebrar que tem... A gente nem comentou isso aqui, mas quebrar tem 2 pontos bastante interessantes. Serve para 2 coisas na corrida. Ou você quebra um RP, que é a glória, ou você quebra a cara, meu velho. Quebra a cara literalmente. E esse termo, muita areia para o seu caminhãozinho, às vezes se enquadra muito bem nisso, porque a gente não está preparado, se empolga. Eu falei aqui que não quebrei, menti descaradamente. Afinal, quando você se inscreve numa maratona, sucessivamente tem a barreira dos 30 quilômetros ali, e eu completei as provas, mas não consegui manter aquele ritmo que eu estava propondo de fazer a prova. Completei, mas quebrei. Senti câimbras no meio do caminho. Tive câimbras no quadril, velho. Câimbras no quadril. Foi uma maratona da Corja. Eu acho que foi de 2018. Já tive câimbras. Já quebrei por conta justamente disso. Ou seja, eu realmente não estava preparado para aquele desafio. Se não tivesse a câimbra, talvez eu conseguiria correr bem. Conseguiria, mas a câimbra foi um fator de alguma coisa que faltou para que eu exercesse aquela distância a contento. No caso, provavelmente foi a alimentação. Meu corpo não estava preparado suficientemente para aguentar aquela distância, faltou alguma coisa ali, deu piripaque e chorou. O Washington terminou a prova, mas não terminou a contento. Isso acontece com muita gente mesmo. Eu já vi muita gente se inscrever em prova de maratona, de meia maratona, falar que ficou feliz, afinal completou, mas a gente vê que a pessoa só ficou feliz porque realmente terminou aquela distância. Mas a gente observa que o cara não terminou bem, a verdade é essa. O cara depois no outro dia está no gelo, passa 10, 20 dias parado sem correr. Isso é quebrar, meu velho. Isso é quebrar. Então, muita areia para o seu caminhãozinho. Eu acho que esse talvez seja o mais comum, a pessoa correr prova sem ter treinado. A distância não é compatível para aquela realidade no momento do corredor. Isso é a coisa mais natural. É a gente se motivar através de um Lula Holanda que corre todo dia 15 quilômetros e não se lesiona. Aí a gente acha, se o Lula consegue, eu também consigo. E esquece o princípio da individualidade. A gente vê um amigo na rede social esbanjando a medalha de 42 quilômetros de uma corrida ou de um treino lá no Strava, e a gente fala, vou seguir o caminho desse cara. É legal você se motivar através de um treino ou de uma conquista pessoal de um colega que também corre, mas a gente tem que analisar não apenas os fins, que foi a conquista daquele cara, mas também analisar a trajetória dele para chegar e fazer aquilo de forma correta, né? A gente acaba esquecendo muito isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas pensam que não é necessário fazer 21 para tentar 21. Concordo com isso. É um pensamento verdadeiro, mas você tem que chegar bem perto disso. A margem de erro não pode ser tão grande. Você não pode fazer sempre 10 e pular para o dobro. Você não pode fazer só 15. Ainda acho 15 viável, porque só vai aumentar 6. Mas aumentar 8, 9, são distâncias longas. 8 quilômetros para acrescentar numa corrida de mais 12 é muita coisa. Então, a gente nunca vai chegar a completar uma maratona para poder tentar a primeira. Tudo bem.
mas a gente tem que chegar o mais perto disso da distância. Se você quer fazer 42 pela primeira vez, tem que chegar em 35, 37, para ver como o seu corpo se comporta. Sempre ter feito meia maratona e treinar no dia da prova, o teu treino, a primeira vez que tu vai tentar, vai ser a prova na vida, eu não recomendo. Se você quer fazer bem, se você quer ter aquela felicidade e continuar andando depois disso, né? Passar os 5 dias depois da prova bem, eu acho que não dá para chutar desse jeito. Há casos que acontece de gente pular da maratona para ultra? Tem muita gente. Doutor Corrida que o diga, que simplesmente fez uma ultra e passou. Mas eu com Lula também, simplesmente tentou os 50 e foi, e assim vai. Mas terminar bem mesmo, e nem é satisfatório. Eu tenho muita satisfação na minha primeira maratona, eu fui a última do evento, segundo a Globo, mas eu terminei bem. Eu posso dizer que eu nunca tive uma cãibra durante uma corrida na vida. Eu já vou fazer 8 anos de corredor e eu nunca senti. Eu já senti cãibra na vida. Fora dali, já senti até sentada no escritório, trabalhando. Mas numa corrida eu nunca senti. Eu nunca passei por isso porque eu tenho uma alimentação muito regrada para isso de vida. Eu já me mantenho com meus nutrientes balanceados, pratos coloridos. Eu como 1 a 2 frutas por dia, então não tenho esse tipo de problema. Aí eu sei o que dá para mim. Eu sei que dá para eu testar 42. Eu já fiz 30, 35, eu vou para os 42. Mas essa lenda de quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 21, que eu ouço o tempo todo, não rola. Se você quiser fazer bem feito, você tem que chegar o mais próximo possível da distância que você quer. Em treino, de forma segura, se preparando para isso. E, se possível, com um profissional que te diga vai dar ou não vai dar. Você chegou aí num ponto muito interessante que foi na alimentação, já aproveitando aí para a gente emendar. E vale isso que a gente comentou aqui, vale para. A gente falou da distância clássica de 42, mas vale para 10 também. Você pula por 5 por 10, há uma diferença muito grande aí. Olha, então, se a gente comer mal, nem nos 5 chega. Eu não costumo, eu não sou low carb, não faço jejum intermitente, nem quero tentar. Todo dia a Eunice tenta me convencer a fazer um jejum intermitente aí. Vamos correr 12 horas sem comer. Não vai rolar, não gosto, não quero. E o dia que eu tentei, eu não fiz nem 5. E olha que eu tenho várias medalhas de 21 e tenho muitas de 10 quilômetros, mas eu não cheguei nem nos 3 de fome. Eu parei para comer. Então, se a alimentação não estiver legal, se você testar alguma coisa que você nunca viu na vida, pode ter certeza que o primeiro mato que aparecer, você vai entrar nele. Isso é demais. Mas veja, a alimentação. Veja como é a situação. Eu quebrei no treino. Sábado, com Sandra, o último sábado, dia 30 de maio, fomos treinar 20 quilômetros e voltamos com 3. Justamente por uma alimentação, eu não sei o que eu comi de diferente, na verdade. Eu sei que, por conta de gases, atrapalhou o meu treino, e se imagina se naquele dia, no dia 30 de maio, tivesse a Gladination. Dia 30 estava marcada a Gladination. Alguma coisa que eu comi me fez mal. Até hoje eu não sei o que foi, porque tudo aquilo que eu comi segunda a sexta, eu não comi nada de diferente. Mas existem coisinhas, tipo assim, se o feijão não tivesse sido escaldado antes e a pessoa simplesmente colocar na panela, ele dá gases. Pode acontecer. São besteirinhas que a gente não tem como prever, que é por isso que em véspera de prova eu só como a minha comida da minha casa, ou pizza, porque não tem como dar gases com pizza. Não tem erro com pizza e filé à parmegiana. O resto eu nem tento. Pronto, quebrei no treino, não deu. Eu ainda tentei, eu fiquei preocupado, era o treino da Sandra. Atrapalhei total ela. E atrapalhei, quebrei no treino, mas esse treino poderia ter sido a corrida de obstáculos Gladination Hard Race, que aconteceria dia 30 de maio em Carpina, mas não aconteceu por conta do decreto estadual que vai até o dia 6 de junho e, pelas más línguas aí, pode chegar ao dia 13, aumentar esse período aí. Complicado. A alimentação me quebrou e poderia ter me quebrado feio numa prova que eu esperava muito. Afinal, diferentemente do que pensam, eu levei muito a sério o treino de força.
nesse período, justamente para tentar fazer os obstáculos lá na Glidination. Imagina a minha situação de ter treinado, ter fortalecido os membros superiores, quadril, a resenha toda para conseguir fazer aqueles obstáculos do Jiraiya lá, do Thundercat, aquelas resenhas todas, e não consegui por conta de gases. Meu amigo, a dor que eu senti nas costas quando eu tentei correr na trilha com a Sandra foi um negócio absurdo que até agora eu ainda sinto umas pontadinhas de dor aqui assim nas costas, e é complicado. E depois juntou com a vacina que eu tomei na terça-feira, logo em seguida, aí já imaginou a reação da vacina com as dor nas costas, que o corpo já estava mole, juntou as duas coisas juntas e disse, meu Deus, o que você está fazendo comigo? Mas é isso. Mas comer errado antes da prova, já vi muita gente comer errado e ficar atrás do número 2 aí. Aqui em casa já teve muitos exemplos assim, que não foi comigo. Já tive colegas de trabalho também que perdeu a aposta comigo na meia maratona do Recife, porque comeu uma feijoada de véspera e não aguentou e parou no primeiro canto, assim, discreto, para descarregar os maus elementos que estavam incomodando o seu corpo, digamos assim. Meu velho, como errado, a sua prova vai pro saco. Falando em comida, já quebrou Drauzio Varela. No livro dele, Correr, e olha que é Drauzio Varela, que escreveu um livro sobre corrida, viajou para fazer a maratona, se eu não me engano, do Japão, e na véspera de uma prova internacional, sabendo que a comida no Japão é feita completamente diferente, ele resolveu comer sushi. E ele narra essa história no livro dele, chamado Correr, para quem quiser ler, como o que você não deve fazer numa corrida. Ele comeu sushi, o sushi do original é diferente do nosso, é muita coisa crua, os peixes são completamente diferentes, e ele perdeu metade da prova na fila do banheiro, parando de banheiro em banheiro químico para fazer. Se Drauzio Varela, que ensina o povo a parar de fumar e a correr, já foi pego na comida, quem sou eu para testar alimentação nova, né? É complicado. Eu lembro que eu fiz essa besteira também de comer errado. Foi uma vez quando eu fui correr à tarde em Caruaru, que foi uma corrida alusiva ao Outubro Rosa e Novembro Azul. Eu não lembro o nome da corrida agora, mas foi lá. A largada foi às 16 horas na estação ferroviária. Tem vídeo lá no canal do YouTube, com certeza. Mas eu errei. Eu comi carne antes da prova. Muita carne lá num restaurante que tem no Central. No Estádio Central tem várias galerias ali, no Estádio Luiz Lacerda, e eu comi bastante carne. Mas essa tá perdoada, porque é depois do almoço, a gente esquece às vezes. Eu já passei meio mal em uma corrida à tarde, que eu esqueci que a corrida era de tarde. Eu tô acostumada a tomar café da manhã antes de correr. E na hora do almoço eu fui almoçar. Almoçar carne, almoçar feijão, salada, e esqueci que ia barriga ter uma tava corrida. cheia. Eu já fiquei com enjoo. Eu, na verdade, coloquei para fora. Não aguentei, não. Em 3 quilômetros dos 10, eu vomitei tudo. A prova eram 2 voltas de 5 quilômetros, eu só fiz uma. Assim, não comprometeu o meu vídeo, eu filmei a maioria dos pessoal, afinal, enquanto tem gente aí que fica me cobrando correr uma ultra, correr uma super ultra, lembre-se que a maioria dos corredores estão nos 5, 10 quilômetros e quiçá nos 21. Então, eu estou no meio da maioria, para salientar. Então, não comprometeu o meu vídeo, me diverti, a medalha foi a mesma e completei o meu objetivo, que era participar de uma prova em Caruaru. Foi a minha primeira prova em Caruaru, veja. E fiz besteira, comi besteira demais. Acontece. Eu não tenho muito problema com o fato de não conseguir uma boa colocação. Eu levo a corrida muito de forma de lazer, mas tem muita gente que leva a prova do lado esportivo mesmo, de diminuir, conquistar recorde pessoal, quebrar de outra forma o recorde pessoal. Então, acontece também muito
do que acontece nesses corredores é justamente o contrário. O contrário é ir num ritmo até maior do que ele suporta, justamente para conquistar esses recordes pessoais. E isso acaba quebrando, né, Lidiane? Esse é o terceiro ponto que a gente pode falar aqui do que acontece com os corredores para quebrar a cara durante uma corrida. Achar que consegue fazer mais do que faz. Eu não digo nem que consegue, porque algumas vezes dá para conseguir. Eu já fiz ritmos melhores em prova baseado no pelotão. Tem aquela galerinha que está correndo bem, que vai te ditando um ritmo e você acaba seguindo com eles. Quando você pega uma pessoa que não atrapalha, ela se ajusta ao teu ritmo e vai te incentivando, é comum você seguir. Mas começar forte demais, além do alcance, para tentar tirar a diferença, coisa que você não fez durante o treino, fazer essas experimentações de pace, é difícil. Principalmente quando você não conhece o percurso. Eu fiz esse pecado na meia maratona do Sol, porque eu só tinha feito 10 nela, 5 e 10, eu não sabia o que me esperava nos 21. Então eu comecei feliz da vida para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, num pace de 6,5, uma coisa que eu nunca tinha feito. Quando eu descobri que passava quase 3 quilômetros só em ladeira, foi que eu entendi que por que o povo estuda o percurso. Porque eu sempre via nos grupos de corrida, gente, quem tem o mapa do percurso para eu ver? Quem conhece esse endereço? Eu dizia, ai, que povo besta, não precisa disso, tu não vai de todo jeito, tu não já se inscreveu, para que isso? Aí, depois que eu quebrei a cara, eu entendi que não era para ter conversado tão forte, que é preciso ter estratégia, e, se possível, não tentar seguir ninguém quando você nunca fez isso antes. Acontece. Eu já quebrei muita cara nisso. A competição que a gente tem na Cicorre, né? Na Cicorre, a gente tem aquelas famosas nos rankings de faixa etária. Então, o bicho Cicorre foge da lei natural, porque os idosos são os fortes. Ela foge do tradicional do negócio. Tem idoso com pace de 4, que você tenta acompanhar e você cai e ele fica. Na Cicorre não é exemplo. Você correr acima do ritmo que você tem capacidade e acaba sujeitando a isso, porque nem toda corrida tem o mesmo percurso. A Lidiane já falou aí, você está treinando num plano, aí pega uma prova que tem algumas subidas e você treinou, você está correndo naquele ritmo, você no momento vai quebrar ali. E também tem a questão climática também. Às vezes o sol está muito forte, você não treinou para aquilo, você estava de noite. E você mantém aquele ritmo que você treinava à noite, você quebra. É complicado. E na Cicorre, existe um fator tipo empolgação. Empolgação. Você chega e professor Roosevelt mete aquela trombeta lá, largou todo sai mundo, loucamente. Sai loucamente e você quer a todo custo manter-se bem colocado ali na sua faixa etária e às vezes a empolgação te leva pro saco, meu velho. Você mantém um bom ritmo no primeiro, no segundo, no terceiro quilômetro, você está naquele pace de keniano lá, no pace de 3,50, 4,10, e depois você vai começando a diminuindo. Sabe aquela garrafa de Coca-Cola de 2 litros? Aquela que você bebe, quando você bebe, chega na metade já perdeu o gás. Meu amigo, quando você chega nos 5 quilômetros ou no 4, o seu gás já terminou e você vai começando a aumentar o seu pace e aí bate aquela frustração. Eu fiz besteira. Isso acontece com todo mundo. Quando você sai empolgado, se você não tem a capacidade para imprimir aquele pace, com certeza, na média geral, aquela besteira que você fez no início, você vai terminar até de certa forma desgastado, mas com um pace acima do que aquilo que se você deixasse periodizar, fizesse a periodização daquele manter o teu pace da forma como você treinou, você estava capacitado. Você acaba fazendo uma tremenda besteira e eu acho que essa é uma das maiores besteiras que a gente faz em prova de faixa etária. Acho que na vida um dos maiores pecados é você
ter alma de pace Quênia. Isso aí eu já falei várias vezes para meus amigos. Todo mundo se acha do pelotão Quênia em algum momento. E se você consegue um pace para largar junto com eles, aí você quer manter o ritmo que eles. Você não olha para si e faz, não, pô, eu tô aqui, mas foi uma variação numa corrida que teve. Eu tenho que ter calma, que eu não pertenço. Não adianta largar na frente. E na Cicorre a gente larga na frente porque é divertido. Largar junto com todo mundo, vai-se embora e Não esquece, é né? tão divertido assim, não, porque os caras têm umas canelas de ferro ali, meu velho. E um empurrão, empurra. Um empurra, empurra, que parece que você tá no meio da torcida organizada do esporte do Santa Cruz, ou até do América também, que a turma do América é meio vacilona, viu? A turma do América lá, mas tudo bem. Mas a turma. Ó, ninguém respeita nem a mãe, meu velho, na largada se corre. A verdade é essa. O que eu acho engraçado é que a gente sabe que não pode correr a corrida toda naquele pace, que não vai dar. A gente ouviu do treinador que, olha, tenta largar em 6, que é um ritmo confortável, espera o corpo aquecer, depois aumenta. Mas aí houve a buzina e apagou tudo. Quando todo mundo começa a correr, aí você esquece de olhar para o lado e dizer, não, mas tem gente aqui do meu lado que está correndo forte, porque eles querem bater o RP pessoal, porque querem melhorar o pelotão de largada na corrida, porque vão concorrer a pódio de verdade. A gente esquece. De repente, todo mundo virou forte, todo mundo é na mesma faixa etária, mesmo que visualmente não seja. E o mais legal é quando eu vejo homem correndo mais forte porque uma mulher está chegando, quando são classificações diferentes, obrigatoriamente. Eu já vi isso acontecer com Sandra, do cara olhando para trás, e Sandra apertando, e o cara apertando mais, e eu sem entender. Eu fiz, por quê? Se ele é homem, ela é mulher. Não tem a necessidade. E você esquece até que você mesmo é mulher e não precisava correr tanto para competir com ele. Então, a gente esquece. Quando o showman manda sair, percurso liberado Brasil, a gente endoida e, não, na maioria das vezes, não sustenta. Era mais fácil ter esperado o ritmo aumentar lá no meio do caminho, lá para os 2, 3 quilômetros, para poder acelerar, quando você já está quente, do que tentar começar assim, né? A gente falou aí sobre essa questão de imprimir um ritmo maior e eu acabei falando do quarto fator que acontece a gente quebrar, que é o climático. Afinal, a gente está habituado muitas vezes a treinar em horários a menos. Eu, particularmente, esqueci esse lance de treinar em horários a menos, sobretudo no fim de semana, por vários motivos. Primeiro, eu tenho as minhas obrigações pessoais, nem só de corrida vive o homem. E às vezes treinar um pouquinho após o horário, depois de resolver as atividades, acabo conseguindo ter um tempinho para correr. Então, mas a gente é habituado a treinar, pelo menos aqui em Pernambuco, que a gente está próximo à linha do Equador, a gente está habituado a acordar junto com os galos ou treinar quando o galo vai dormir, após as 18. Por conta de quê? Porque o sol também não ajuda muito, né? O sol castiga demais. E o sol não só castiga, a umidade que a gente tem aqui, que a gente sofre, é muito complicada também. A gente transpira muito, essas coisas todas, e o sol castiga. A gente não tem frio aqui. A gente ou aqui chove muito, ou aqui faz muito sol. E a gente tem que escolher os melhores horários e muita gente prefere não correr no sol. Prefere acordar um pouco mais cedo, ou treinar à noite. E quando pega uma prova que larga às 6, olha, eu tô falando às 6, viu? Tô falando às 6. Tem gente que treina às 4, 5 da manhã. 6 já tá em casa. Mas quando pega uma prova às 6, já sente o calor, não tá habituado àquilo e quebra. É natural. Se a pessoa não está habituada com aquele calor, ou aquela sensação de ar seco, se for de morte, aquele cheirinho gostoso da via mangue, aquele bafo terrível. Se você não está acostumado, é suscetível você a quebrar realmente. É complicado. Eu já me senti como um galeto na máquina quando a largada. Eu não lembro qual foi o evento que largou ali às 7 da manhã. Que quando deu 8 horas, eu não consigo fazer 10 quilômetros em menos de 1 hora. 8 horas na Via Mangue é um inferno.
E voltar da maratona Maurício Nassau por ali, eu me senti um galetinho na brasa, senti até um sentimento de compaixão pelo galeto que eu compro na rua, de tão quente que ele estava. E o pior é que você não tem o que fazer. Quando a corrida larga muito tarde, você não e era como uma via mangue, não tem uma sombra, não tem água que dê jeito. Ou você aceita a sua realidade e na próxima, e todo ano a gente diz, ano que vem eu prometo que vou fazer longão mais tarde, que é para me acostumar com a maratona de manhã. E nunca faz. Eu não conheço um corredor que não seja Francinete, Francinete, que é dos Loucos por Corrida, da Cormene, que sempre ganha algumas corridas que é pódio. É a única que eu vejo correndo de manhã de verdade, acima das 10 da manhã. O resto é sempre promessa. Eu prometo que vou começar um longão às 9 da manhã, porque a corrida Maurício de Nassau ela começa cedo e termina tarde. E nunca vi. Nunca ninguém passou por mim correndo às 9, às 10 e meia da manhã. Então, falta treino. É Na incrível que primeira... a gente tem disposição para acordar cedo às 3h30, às 4 tá largando. A gente não. Não, A eu tô gente é falando muita gente. a gente enquanto corredor, porque a gente vê quando o pessoal tá treinando para maratona, essas coisas aí que foge, É. foge do meu interesse, digamos assim, a gente realmente acorda um pouco mais cedo, muito mais cedo realmente, para fugir do calor. E se a gente vai pegar a prova às 6 ou às 5, vai lá, a prova a largada da Maurício Nassau, se eu não me engano, foi às 5 ou foi 4h30 a última edição? 4h30. 4h30. A gente deveria fazer o treino em cima desses horários. Mas a gente, na maioria das vezes, não faz justamente para fugir realmente do calor, porque o calor é bronca, velho. Agora eu vou dizer por que é importante fazer treinos mais tarde, porque mesmo que você tenha todo um planejamento, se você quebrar, que é o tema do nosso podcast, você vai estar preparado para isso. Eu não tinha um planejamento de ser a última corredora da maratona, nem tinha um planejamento para estar correndo às 11h30 da manhã. Aconteceu. E quando aconteceu, eu fiz tanto treino tarde na época, hoje mais não, que eu gosto da noite e nem vou negar. Vou esperar a Nassau voltar para a noite para fazer de novo. Mas eu tinha tanto preparo de correr às 9, 10 da manhã, que eu corro com um grupo de amigos que gosta de tomar café mais tarde, que o sol não me afetou tanto. Eu também gosto muito de praia, também não sinto tanta falta de uma sombra. Mas se acontecer, por mais que não seja seu planejamento, você bote na cabeça, vou ser sub 4, vou voltar antes das 10 da manhã. Beleza, isso pode ser seu projeto de planilha. Se não acontecer, e aí, o que é que faz? Aí você vai sofrer de duas formas. Uma porque você quebrou, e a outra porque o sol ficou muito mais intenso e não deu para você. Sem preparo, nessa última corrida que a gente foi para a Serra de São Bento, fazia muito tempo que eu não participava de evento de corrida, porque a gente está passando por uma pandemia, e fazia muito tempo que eu não enfrentava o sol assim. A gente está em pandemia, não tem praia, não tem nada. Então eu virei uma pessoa caseira. No momento que o sol abriu, para cobrir a prova, me prejudicou. Na Serra não tem nenhuma uma nuvenzinha para contar uma história, não tem uma cerquinha que faça sombra, e eu senti o sol abrindo, eu passei mal, senti náusea, dor de cabeça, senti tontura, e o Washington foi lá, meu amigo, levar água, mas muito disso é o fator de passar mais de 6, 7 meses sem correr no sol e sem fotografar num sol tão intenso. Então, se eu parada no chão sentia dificuldade sentada com a máquina fotográfica, quem dirá quem está correndo e nunca experimentou pelo calor? Que é outra coisa que eu sempre indico, porque eu já passei por isso. Verifique a temperatura da cidade que você vai correr. A gente não pode prever o tempo, nem a PAC consegue fazer isso. A PAC, segundo meu marido, ela diz que está chovendo quando começa a chover na janela dela. Quando o cara da APAC olha pela janela e vê que está chovendo, ele bota um alerta dizendo, olha, vai chover. E se ela não consegue, a gente não tem como prever o clima no lugar, mas a temperatura a gente pode. A gente pode ter uma previsão, uma ideia de qual é a média de temperatura às 9 da manhã, 10 da manhã. E lembre-se que quanto mais perto da linha do Equador, mais quente é. Se está saindo do Sudeste para o Nordeste, é quente. A gente sente uma dificuldade vindo de Pernambuco para Natal, quem dirá quem nunca correu.
Eu não quero, eu ainda estou pensando na experiência de correr no Maranhão, que é quente pra caramba, por vida. Então, não custa nada dar uma olhadinha, dizer, nesse período do ano, qual é a média de temperatura? É uma forma de evitar a quebra também. Não é certeza, seu corpo não vai se acostumar, né? Se você veio do sul, você não vai se acostumar com o calor em 3 dias. Mas tenta chegar 2 dias antes, para fazer um treininho de 2, 3 quilômetros para sentir o clima, pelo menos, né? A gente. Complicado. Essa questão do sol aí, pelo menos eu não sofro mais. Eu realmente não sofro mais. Depois da última prova que a gente participou no Desafio das Serras, vi muita gente reclamando do calor. Eu não, pelo menos na parte que eu corri, que foi os 27 quilômetros, eu não. Mas O calor que estava, quente de o repente. calor que estava acontecendo ali naquele momento, até os meus 27 quilômetros, que foram 4 horas de prova, eu não senti calor. Aquele calor, para mim, eu estava habituado àquele tipo de temperatura. Então, quebrar no calor, eu não quebro. Quebrar na hidratação, talvez. Eu me habituei a me hidratar antes da prova, me hidratar bem, deixar meu corpo hidratado. Mas há muita gente que quebra na hidratação, seja pela falta de hidratação durante a prova ou por não fazer uma hidratação correta. Líquido de excesso também, aquela velha dor desviada, que nunca teve dor desviada na vida, que jogue a primeira pedra na gente aqui. Mas acontece, hidratação em excesso ou falta de hidratação, seja por parte do corredor, que o corredor tem pavor de beber água. Conheço muita gente que detesta beber água e acaba pecando nisso. Como é que um corredor não consegue beber água, meu Deus do céu? O corpo da gente necessita de água. Acontece, né, Lidiane? A primeira corrida que eu fui de vontade, assim, vou treinar para correr, eu não prestei atenção nas outras que eu só tinha participado. Eu pensei que era obrigatório beber água em todos os pontos. Eu pensei que eles planejavam a hidratação baseado no fato de, tipo, daqui a 1 quilômetro você tem que beber água. E bebi em todos. Eu tentei e passei muito mal no final. Eu voltei com uma dor enorme na barriga. Aquela velha dor desviada, me arrastando para tentar passar na linha de chegada. E levei uma grande risada do meu professor na época, dizendo: eu não acredito não que tu bebeu um copo de água. E a corrida que a gente foi tinha 4 pontos de hidratação. Aí eu bebi cada copo a 250, 300 ml, né? Eu bebi 1 litro e pouco de água numa corrida noturna. Nem quente estava, eu não sabia. Eu achei que era, tipo, eles planejam isso para você, para o seu bem. Aí depois eu entendi que é uma opção. Eu me acostumei a não beber água. É muito raro beber água, só se for para 21 e olhe lá. Eu não. De vida já. Eu me hidrato bem antes, porque eu também não gosto de sentir vontade de ir no banheiro no meio da corrida. Então eu me hidrato bem. Eu sinto vontade de ir ao banheiro. Esse é um problema que a gente ainda vai lutar por muitos podcasts, por banheiros no meio do evento para menina. Enquanto isso não surgir, ainda vou na luta. Vou fazer uma camisa para mim, por banheiros no percurso. Maravilha! Eu espero que você consiga essa campanha aí. Eu acho meio difícil, mas vamos lá. Bom, água. Eu já vi muita gente quebrar por falta d'água, mas eu não sei se é por conta da falta de água ou pela ausência da água que acaba acarretando aquele fator psicológico. Meu Deus, eu vou morrer de sede. Os dois. Eu acho que às vezes é os dois. Uma pessoa como eu, que treina sempre à noite, quando vai para um evento de dia, vai sentir mais sede, com certeza. Mas eu já sou adestrada a não beber água, baseada em alguns eventos que eu fui no meu primeiro ano como corredora. Por ter um pace muito alto, eu não conseguia ver água, na verdade. Eu passei quase 6 meses pagando inscrição de corrida, e quando eu chegava na água, ela tinha acabado. Os pipocas sempre tomam aquele velho debate que pipoca não deveria pegar água, mas pega. Tem gente que pega água para tomar banho mesmo, que não tem educação do coleguinha, e esquece que um copo daria para todo mundo, e toda vez que eu passava pela água não tinha. Então, uma vez eu conversando com o Manu, que teve no nosso podcast já sobre musculação, eu disse a Manu meu sofrimento, ela treine sem água. Porque eu treinava em casa levando uma garrafa de água. Eu fazia os treinos com um grupo, com mochila de hidratação, com garrafinha na cintura, e ela disse: você ficou dependente da água, tanto físico como psicologicamente. Porque você sente uma sede real quando você está acostumado a beber muita água.
Eu treino sem água agora. O fator psicológico de quebrar pela ausência de água no percurso talvez seja até maior, porque a pessoa não vai morrer de sede pelo fato, talvez não vá morrer. Eu acho que não vai morrer, não. Mas o corpo não se quero habitua a isso. Não quero testar ninguém morrendo de sede no meio da prova. Nunca vi notícia. Fulaninho morreu na Cicorre por falta de água. Nunca vi ninguém morrer por falta de água. Mas o fator psicológico é complicado. Eu digo pelo meu exemplo. Mais uma vez eu voltei com histórias no Desafio das Serras, falei até no vídeo, que a minha mochila de hidratação ressecou. Assim quando não como é o tênis, a camisa rasga, quando não rasga a mochila inteira, ele nunca chega. Eu me sinto o Saint Seiya se lascando em Cavaleiro do Zodíaco, grita pro Saori, mas depois ele tem um final feliz e ele consegue. É mais ou menos isso. Mas aconteceu, velho. A minha mochila de hidratação, ela tava... A água que eu coloquei dentro da mochila de hidratação foi pro saco. Quer dizer, foi para as minhas costas. Não foi pro saco, foi para minhas costas. E eu fiquei todo molhado nas costas. A bolsa, eu perdi boa parte da minha água e não adiantava eu chegar e colocar a água dentro da mochila. Se eu fosse um cara que não treinasse com pouca água, por exemplo, o treino que eu faço saindo toda terça e quinta de casa até a firma que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, eu não bebo um copo de água durante o treino. São 15 quilômetros, 16 quilômetros. Não bebo água nenhuma. Isso, de certa forma, me deixou suficientemente preparado para eu fazer uma prova de 27 quilômetros na montanha, no sol de rachar, e sustentar com um pouco de ponto de hidratação que tinha na prova. A prova, eu acho que tinha, no máximo, 4 pontos de hidratação ao longo do percurso. E esse ponto de hidratação era está lá aquele ponto de hidratação para você encher a sua mochila de hidratação, o teu cinto de hidratação. Enfim, o meu psicológico para ficar sem água estava preparado. Mas tem gente que não consegue fazer uma prova com pouca água numa prova de 10 quilômetros. Por quê? Porque durante a prova, durante o treino, ele leva uma garrafinha de água na mão, mas na prova ele não precisa levar uma garrafinha de água na mão, porque ele sabe que ele pagou por aquilo ali e vai ter água durante o percurso. Mas eis que, por algum motivo, o organizador ou ele errou na quantidade de água, ou ele colocou água suficiente para 300, mas a corrida deu 500, ou, pasmem, acontece de alguém roubar as águas, como já aconteceu em uma prova em Olinda. Acontece. Acontece, por que não vai acontecer? Acontece. E isso acaba realmente quebrando o corredor psicologicamente. Não vai dizer que o cara vai morrer de sede ali, mas aquilo ali mina totalmente a prova do cara, e o cara começa a caminhar e começa a xingar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração da família daquele pobre organizador. Se é que é tão pobre assim, né? Que às vezes não é pobre, não. Às vezes é pobre só no sentido da palavra. Mas isso acontece. Eu já vi muito isso, realmente. Eu acho que, para a gente terminar, Lidiane, faltam algumas coisinhas. Uma delas é dormir bem. Tem gente que sai de uma balada direto para uma corrida, como eu já fiz. Eu já fiz isso. Mas eu já fiz planejado. Eu já fiz isso planejado. Eu não vou correr 10, eu vou correr só 5. E me inscrevi em 5 e consegui fazer a prova. Corrida do Fogo. A última edição da Corrida do Fogo antes da pandemia. Antes da Corrida do Fogo tinha um show dos Titãs, velho. Eu não perco o show dos Titãs nem cavaca tussa. Eu sou fã declarado dos Titãs, tenho a coleção completa de CDs e só me falta um LP, que é o Televisão. 3. Televisão, Domingo e Titanomaquia. Quem quiser me presentear, estou aqui. Indireta, quase direta essa, né? Alguém vai ouvir e vai falar: meu pai tem um LP do Televisão dos Titãs e vai me dar de presente. Eu não ligo pro estado, não. Eu só quero completar minha coleção, viu, gente? Obrigado. Mas é isso mesmo. Eu não perdi o show dos Titãs e fui pra corrida logo em seguida, velho. Foi praticamente... Fui para casa, cochilei, troquei de roupa e fui para a corrida. Ponto final. Se eu fiz uma boa corrida, eu não fiz. Mas eu fui consciente que eu estava ali
sem o meu 100%, que eu não dormi direito. Mas eu não dormi direito, feliz da vida, porque eu vi algo que me interessa. Mas tem gente que vira à noite, levou alguém para o médico, ou trabalha de plantão. Poxa, acontece várias coisas nesse sentido. É normal a pessoa não dormir, ou é mesmo safadeza mesmo. O cara ficou maratonando série lá. Eu conheço muita gente que faz essas cachorradas aí de ficar maratonando série e esquece do horário e quando vê, eita, poxa, amanhã tem corrida, ó. A culpa é da Netflix, que faz um corte no episódio no melhor momento, aí você diz mentalmente, vou assistir só 5 minutinhos do próximo episódio para ver esse final e vou dormir. E aí o episódio fica interessante de novo. E quando você vai ver 1 da manhã, né? E a corrida, a largada é às 6, então tu tem que acordar às 4 horas da manhã. Acontece nas melhores famílias. Acontece também de o aniversário cair na véspera da corrida. O povo que inventa de nascer no sábado antes da corrida. Mude a data do seu aniversário, por favor. Quando a gente está inscrito numa corrida há muito tempo, a vontade que eu tenho de mandar é essa. Quando eu recebo um convite de aniversário dizendo, olha, dá para tu mudar a data que tu nasceu, porque eu estou inscrita nessa corrida, estou treinando ela há mais de 6 meses, né? Tá com um festinho de aniversário. E todos são eventos que a gente não pode faltar. Quando é na véspera de corrida, é sempre inadiável. Eu ainda não peguei, mas a Sandra disse que quando tiver Samba Recife, eu tô lascado. E Samba Recife é do sábado. Inclusive, já aconteceu um Samba Recife no meio de uma prova. Eu só não lembro qual, que a gente estava correndo a prova e o pessoal do Samba Recife passando para chegar no evento. Eu só não lembro qual foi esse. Eu acho que foi a Nassau, não foi não? Não, a Nassau foi um parador, um show do parador que tinha no meio da corrida. Já teve também, a Nassau também já passou por um show no meio do negócio. E a gente vai para tudo. Mas fica o convite que quando acabar a pandemia, quem quiser fazer uma corrida tipo a Show Dura Mais, aquela corrida show foi sensacional. E o pessoal ficou duvidando que realmente ia ter Paralamas no Recife Antigo. Quem quiser fazer uma corrida depois com um show desse tipo, sou totalmente a favor. A gente passa um ano divulgando para apoiar. Maravilha. Eu acho que é complicado essa questão aí do cara. Assim, a gente paga para ver, né? A gente já vai para essa prova sabendo que vai dar PT. Vai dar PT, vai dar, como diz a música. Eu não sei nem quem falar isso, mas às vezes acontece. É ansiedade. Eu sou ansiosa, eu tenho medo de não conseguir acordar às 4 da manhã e acabo não conseguindo dormir direito. Mas, pelo menos, eu tenho a hombridade de me manter deitada, de olho fechado, que é para, pelo menos, descansar. Eu não deixo mais a TV ligada, porque eu penso assim, se eu não vou conseguir acordar, pelo menos relaxada e com a musculatura tranquila, eu estou. A mente está cansada, mas eu quero que o corpo não esteja. Mas a ansiedade, o medo de perder, e se for para ir de carona, é pior ainda. Ou se eu levar alguém, ou se eu tiver que ir com alguém, eu fico mais ansiosa com medo de perder. Complicado. A gente está quase chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida e eu acho que o último que a gente pode enumerar aqui são os velhos problemas pessoais. Esse não tem como burlar. A gente pode tentar não dormir tão tarde, a gente pode tentar beber água corretamente, a gente pode ser mais disciplinado com a distância ou treinar em condições mais adversas. Isso tudo tem como a gente se adaptar ao longo dos treinos. Afinal, o treino existe para isso, mas problemas pessoais existem, sempre existirão e não tem como fazer o jeitinho brasileiro nessas situações. Às vezes a gente acaba perdendo um ente querido, às vezes a gente cuida de um ente querido, alguma pessoa, e quem nunca passou por isso, né? Aí, às vezes, a gente está numa situação que não é tão boa, favorável, entre marido e mulher, pais e filhos, no trabalho, e isso acaba influenciando também a corrida, por que não? Às vezes a corrida serve também como um cano de escape para você fugir um pouco da realidade, mas às vezes a realidade é os problemas pessoais às vezes são muito barra pesada e isso compromete
principalmente para aqueles que buscam alguns objetivos pessoais dentro da corrida, um RP, um índice, ou completar uma distância, algo desse tipo. E acontece, né, Lidiane? Problema pessoal, quem não tem nessa vida, né? Eu acho que problema pessoal pode influenciar tanto antes do evento de você não conseguir relaxar, como durante. Para algumas pessoas, como para mim, a corrida é uma forma de me desconectar da realidade. Eu prefiro correr só e é o meu momento de resolver problema, de pensar em alguma coisa, de tentar ideias para fazer. Eu quero correr sem pensar em nada. É um momento de esvaziar a cabeça. Para outras pessoas, não. É o momento de pensar. É quando tudo vem na cabeça de uma forma muito pesada. Aí a pessoa acaba quebrando. Às vezes ela está nervosa, às vezes ela não. Ou a ânsia de querer tanto aquilo terminar atrapalha teu psicológico e você não consegue. O, os fatores pessoais, para mim, vai tanto da forma como você está vendo aquela corrida, como do que você está passando por trás dela. Às vezes você brigou em casa antes de sair e afeta também, você acaba quebrando. Mas eu vejo isso como super normal, porque você, todo mundo é um ser humano. Às vezes a gente trabalha de mau humor e dá um fora em alguém que não queria. É a mesma coisa na corrida. Aquele bom dia que você dá atravessado quando entra na empresa e faz com ódio do caramba que a pessoa olha para você e faz, não entendi o que foi que eu fiz. Não sei o que eu fiz para levar um bom dia tão carregado como esse. Acontece. É a mesma coisa na corrida. Você está tão mal que não dá para evoluir. Não dá, o pace quebra. Aí quando você não consegue manter o ritmo, fica mais frustrado ainda e às vezes acaba até desistindo, abandonando a corrida na metade e se arrastando só para dizer que terminou. Acontece. Problema pessoal todo mundo tem, né? Tem gente que consegue um RP, quebrar o RP na força do ódio. Às vezes esses problemas pessoais, eles acabam servindo como motivação dentro da corrida. Tem gente realmente que não consegue imprimir essa força do ódio, como podemos dizer assim, dentro da corrida e realmente vai para o saco. A pessoa cai de rendimento, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue nem manter a respiração controlada, digamos assim, eu simplesmente não tenho motivação sequer para sair de casa para correr. A gente já comentou sobre isso, inclusive, num episódio falando sobre depressão e corrida de rua, lá nos primórdios do Papo Corrida, com o Dr. Fábio e a nossa querida Eunice do Coração. S2 para você, Eunice. Eu acrescento ainda como motivo para quebrar, às vezes, que eu já vi acontecer muito, não só comigo também, mas com vários amigos meus, a autocobrança. Quando você tem um treinador e o técnico cobrando, ou tem um marido, no caso de Washington, tem uma super noiva que está lá para cobrar todo dia, ele querendo ou não, a gente se sente um pouco cobrado, mas quando você quer fazer uma coisa que você talvez não esteja preparado, não seja o momento, acaba se tornando pior. Talvez você fizesse uma prova melhor, por exemplo, você fizesse uma maratona de uma forma muito tranquila, se você não tivesse tanta pretensão com ela. Mas, assim, aquele desejo de fazer, quero fazer uma ultramaratona, ou quero ser ultra a todo custo, quero completar 2, 3 provas de ultra quando você não tem uma realidade para isso. A autocobrança também faz você quebrar. Às vezes não tem nada a ver com ninguém. Tá todo mundo do teu lado dizendo, não, tá tudo bem, pô. Se tu não terminar a prova, tá de boa. Mas você bota na cabeça de que eu tenho que terminar, eu preciso daquela medalha, eu quero aquele título, e dá errado. E você não entende por quê. Treinei tanto, comi direitinho, dormi cedo, levei meus carbogel, minha garrafa não estourou, meu tênis não rasgou, e eu não terminei, e eu quebrei. Por quê? Porque a tua mente não estava preparada para isso. Você se cobrou tanto, quis tanto, e não rolou, não bateu. É só autocobrança. Fazer uma prova mais relaxado. Não é que você tem que fazer tudo sem pretensão na vida. Pessoas como Sandra, por exemplo, são motivadas pela meta. Sandra quer porque quer fazer aquilo e Sandra faz. Sandra, noiva de Washington, é de outro jeito. Para mim já não funciona. Sandra me cobrou 3 vezes um tipo de treino, já me senti ameaçada. Já começou a ficar cansada as pernas, eu não consigo fazer desse jeito. Eu simplesmente faço e aconteço. O Washington faz sem pretensão também. Eu vou lá, se der, deu. Se não der, vai ter vídeo do mesmo jeito, tô de boa, tô tranquilo.
você tem que se estudar e perceber se você é o tipo de pessoa que funciona na tranquilidade ou você é o tipo de pessoa que tem que ter uma pessoa cobrando, tem que ter um técnico, tem que botar mensagem motivacional todo dia no despertador. Se for esse o jeito, aumenta as chances de não quebrar. Meu velho, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Eu acho que a gente deu para enumerar bastante, né, Lidiane, os motivos aí da gente quebrar durante as provas. Eu que iniciei o episódio falando que eu nunca quebrei, menti descaradamente. Já achou uma? Eu nem vou contar quantas vezes eu quebrei, mas sinceramente eu não ligo. Porque agora não, né? Agora eu posso ficar meio triste se eu perder uma corrida porque eu quebrei, porque pode ser a última do semestre, né? Mas se quebrou ou não, o bom da corrida de rua é que o calendário do site está cheio. Quando a gente não está em pandemia, o calendário de Washington muda todo dia. Todo dia acrescenta um evento novo, com um valor novo, e a gente tem chance de tentar de novo. Não vejo problema. O que eu gosto de pensar é o que me fez quebrar daquele jeito, para tentar melhorar e seguir adiante. É complicado, mas é isso aí, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você, meu velho, você também já quebrou? Quebrou em algum desses pontos aí? Comenta aí com a gente lá nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, instagram.com/Papo Corrida ou @Papo Corrida, se você estiver no aplicativo. Também estamos lá no Melhor da Corrida, lá no Lidiane Fotografia, no P Running e também em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Afinal, estamos no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music e, se bobear, até na radiola da sua avó. A gente vai ficando por aqui e para a semana a gente tem episódio ao vivo, né, Lidiane? E o tema a gente só define 2 dias antes, que é na emoção. Por osmose, meu velho. É quando baixa o santo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.